a minha irritabilidade subiu muito, né? Somando esse momento enorme que eu fiz sem atividade para pensar as coisas, vendo as coisas, as frustrações, a diferença do meu peito, a irritabilidade perante uma pessoa desempregada, né? O que entra a jogada de espertos de ateus a não ateus, como capitalistas a comunistas, não vai lá e fica lá, mas resolva tudo, dentro de fronteiras e fora de fronteiras, inclusive toda minuciosidade sobre tribuzinha, entre jogadores de ateus totais aqui em religiosos, como comunistas e capitalistas, de pretinho a branquinho. Aí nessa brincadeira de soltar comida, tendo o direito de soltar, né, na balança, tava 79,5, sei lá, foi a 81, uma retençãozinha para essa quantidade de líquido que eu mandei para dentro, vitamina C, creatina, aqueles 2 pacotes de negócio de colágeno, shake que eu tomei agora, ia passar na rua, não dei conta, ficar em casa, olhar todas as coisas que faltavam, replanejar, querer enxugar, querer não tirar umas coisas, sabendo que eu já estou de saco cheio de tudo, absurdamente cansado. Aí de repente tomei um banho gelado, levantei, mas deitei, acordei, morta de cansado. Como se eu tivesse cega perante todas as coisas que eu mexi. Fiz uma combinação de coisas, sobrou pano até demais e muita frustração perante, né? Coloquei o que é pôr a cinta, aí percebi que eu tava botando até torta nas costas, que eu tenho que centralizar esses colchetes, que eu não tô podendo colocar qualquer roupa, a roupa que eu coloquei não é qualquer uma que fica em cima da cinta, aquelas mais fininhas deslizam, aí eu queria ter passado na rua para ter comprado alguma coisa, essa coisa de ajustar dia amanhã, sabendo que eu já quero que finalize a semana que vem, que eu tô sem paciência, que eu não quero dormir sentindo calor, que eu não quero dormir sentindo frio, que eu não quero, que tudo isso está cansando muito meus olhos, minha cabeça, meu corpo todo, todas as coisas, né? A irritabilidade, o dia entrando e saindo, ainda que eu saiba administrar essas coisas, mas né, quem se fez presente para eu entender, sou vivo, minha vida é uma verdade, né? Caso tribuzinho ou coisas assim, né? Os donos, diz a menina, que saíram e é um inferno total. Que foi chegar aqui, ou já tá em casa, né? A porra dessa merda do sinal que não faz contato, em conectar, em baixar as coisas, em colocar as coisas. Meu celular tá tudo grampeado. Se eu gravar uma coisa imediatamente eu não consigo ver. Qualquer um mandar alguma coisa pra mim eu não consigo abrir. Então eu tenho que estar limpando num lugar, eu tenho que ir lá num negócio de foto separado e limpar, que não limpa igual, né? Que é tentar jogar alguma coisa para ficar registrado dentro do canal, entre o Facebook, entre o que é guarda-prova de quê, entre o que foi esse tempo todo, o que é presente de despresente, tempo de destempo a quem expectativa, sobre tudo que me foi impulsionado gastar, sem condições totais. Joia. 213. É 213? Aqui. Bem. Joia, Nath. A filha dele está lá em cima. A Marciane estava trabalhando aqui hoje. É válido sempre compreender que é muito claro o quanto os outros empregados falam mal de mim, mesmo que não vejam mais a cara do empregado. Outros achando que eu tenho o direito de, você está sentado aí, você deveria sair, eu estar aí, porque aí eu consigo esconder outros feitos de roubo, outros feitos de ladroagem, posso trabalhar a qualquer modo e entrar e sair sem custo algum, como foi o que manda mensagenzinha de bom dia. O Chico, que né, parece que o dono ligou, eu tinha falado que ele foi aniversário dele, aí como vai mexer ali no refeitório, e ele, né, quer dinheiro, quer entrar, porque ele pode entrar e sair. A ideia dele era derrubar todo mundo, uma fofocada do caralho, um inferno do caralho, mexendo em tudo, gerando outros prejuízos, que é muito rico, que não precisa, conta tantos feitos tenebrosos entre por dentro e por fora de todos eles que não tem porra nenhuma para fazer, né? Inclusive em baixa temporada e não arrumam um emprego fazendo o que estão fazendo aqui em qualquer lugar facilmente,
que ele já tem uma estabilização de grandes ganhos, grandes feitos e muitas coisas, e os outros montam as quadrilhas a fazerem o que bem quiserem embaixo de tudo isso, porque olhando com a responsabilidade de proprietário, o que está entre a auto-raça, entre gravidades de raças que viram imperativos de ladrões, né? Quem são os italianos? Quem são os índiozinhos? Quem são os pretozinhos? Imagine se tivesse mais perto o muçulmaninho, caso branquinho, moreninho, variado, caso cientificível, ateu, a quem religioso, caso mulherzinhas fossem passivas, caso rapazinhos fossem ativos, né? Questões tais sobre, né, a não ter aonde inventar e conversar fiado, como a porra da velha que daqui a pouco tá ali, que come a merda ali igual uma morta de fome, sujou aquela merda, largou o negócio de paçoca ali, uns farelinhos que tem que limpar. Aí já mandaram falar que a velha cagou no banheiro, não sei o que, eu querer jogar isso e aquilo, sendo que aqui, provavelmente a que tava aqui cagou no vaso, espirrou a merda todo dia desse que eu tive que limpar. Aí veio com conversa fiada, ou talvez deduzir que eu estaria indo no banheiro lá atrás ou qualquer coisa, que eu nunca mais fui lá. Eu fui aqui porque tiveram que limpar entre todo dia continuar jogando leite fora, comida fora, descaso com um monte de coisa, vasilha lotada de ovo, caso fosse pra mim, caso fosse qual a guerra de qual, o que sobra, que querem ir embora e eu ter que cumprir a parte maior sempre, já que ela deve estar ganhando assim ou assado. Entre o inferno total de que querem sair mais cedo e nunca fazer porra nenhuma, porque aqui senta aqui, não faz nada, e o pouco que tem que fazer, além de largar isso aqui tudo sujo, sempre larga coisa para trás e tá no celular conversando com os que passaram por aqui, fudendo instituições por fora, ou seja, mora aparentemente ali do lado. Então eles têm um controle para fazer com que as pessoas sejam desempregadas fora do comum. Fora do comum, e isso é estimulado por donos que não são donos, sem sombra de dúvida. Ou em função da lavagem de dinheiro gigantesca que, né, qual que sente e ainda fica, porque fica assim ou assado. Então, entre essas coisas de, né, ter comido, ter ficado em casa e tal, aí volta, bota cinta de novo, né? Olha que tá tudo no fundo uma merda danada. A diferença do meu peito ainda é que, entre aspas, eu tô com saúde. Foi em 2014, né? O que é de fato, né, reacomodado, replastificado, ao longo do tempo tem aumentado. Aparentemente tá tudo bem, mas a irritabilidade que dá, quando eu vou poder consertar, se eu tivesse que parar, não estando em lugar nenhum, com o meu tempo de serviço, onde fecha a folha total, né? Para dizer que o que é parar, onde ir na altura do campeonato, ao que eu virei, né? Sobre reparações tais e ainda seguir uma merda de atividade que leva a observar os graus degenerativos e toda a desgraça, ainda que eu gostasse, soubesse ou eu direito meu, ou o que eu efetuei como trabalho, aí eu tô em casa. Não só o outro jogando basta o tempo passar, que os trilhos ou ver. Tipo, você deveria ter saído daí ou alguma situação, quero dinheiro agora, você tem que trazer resolução, resolver pra mim. Por que não tá entrando no meu bolso? Ou o tempo querendo me culpar, jogando mensagenzinha e tal, como se eu tivesse a culpa da cachaçada, das irresponsabilidades tais, que sobrou o custo e benefício, né? Eu entender, porque o que é que vai virar o mês agora, né? Tem 2.460 para receber, 40 de ontem já foi embora, né? Aí o que é mensagenzinha, ficar respondendo que é melhor que nem entre conexão nenhuma, mas o que é o custo-benefício de você ter uma conexão, a sua própria conexão, ou tá deitado numa cama, você passou mal aqui, tem que falar alguma coisa, a outra lá em cima tentando me empurrar uma bolsa que nem me serve, quer comprar isso, quer comprar aquilo, coisas que não tem mais, aonde eu não quero mais porra nenhuma. Voltei com a minha bolsa preta e branca aqui, com tênis de fundo, entre alguma coisa que não dá pra calçar aquela bota, voltei, não sabia, tava vestindo, tirei, me senti toda sem, bota outro top, querendo botar roupa mais fina, vi que tava escorregando, tem que ser num dia que eu não tô com a cinta, ou que eu tomo banho em casa, fiz uma mistura, vi que aquilo ali abriu um leque de possibilidades para usar, mas isso não cabe com isso ainda, ou isso não sei o que, querendo organizar isso, ou de fato ficar em casa, ou querendo ter feito algumas coisas que eu também não fiz ainda, que estava tudo limpinho, dormir, aparentemente tudo bem, ou até então num platô de tudo muito bem, né? De tudo muito bem, eu ia, não sei se eu ia, não era nem porque gastar, se eu tivesse comido mais alguma coisa, eu comeria à noite, eu queria ter comprado pipoca, um pão de queijo, ou mais um leite para já trazer logo, mas tem 102 ali, acho que 15 centavos, 5 centavos, para não, né? Fazer caridade, como diz o outro, para fazer caridade, como dizem. Eu acordei jogando todos os vídeos ao mesmo tempo que estava no meu celular de ontem, que eu não consegui.
né? Aí o negócio é já tem as porra daqui, que é para eu trazer roupa de cama de casa, ou seja, elas não têm obrigação de lavar roupa de cama minha. Então deixaram né, nem sei se comunicaram, a proprietária tem infinitas roupas de cama aqui. Aí eu passei mão naquela coberta maior, que eu acho que eu trouxe num outro momento, aquela que estava em cima da cama, entre um lençol que a Simone me deu, que estava super cheiroso, que era o mais azoladinho, e duas fronhas lá, ficaram acho que 8, 4 na cama e 4 lá dessas que sobrou duas, se eu não me engano apenas duas das que eu comprei em Aracruz, e o resto que a Simone trocou comigo, me deu pra mim, né? Aí trouxe uma azulada e uma outra misturada de branco com azul, ficou uma outra misturadinha lá, entre listrada, e umas outras meio amarela, meio cor de carne, terrosa e tal, e uns de paninho lá, que depois eu pretendo estar comprando, né? 4 fronhas, ver se elas vêm e tal, depois mais 4. Ver se não mancha, vendo o que é trocar travesseiros, às vezes comer e sujar ali, ainda que eu não come e suja ali assim tem tempo, tá por dentro e tal, o que não faz sentido mais. Aí amarrei o negócio lá pra secar a calcinha no lugar. O que eu falei que eu troquei de lugar? Não troquei nada, né? Aí tomei um shake, na hora que sai, acabei comprando outro de cookies, já tava meio enjoado, com banana rola. O tal do outro não provei ainda, ia botar na vasilha, acabei que nem, eu fiquei meio querendo deitar um pouco mais, depois um pouco mais, e você vê, né? Saco cheio de tudo, saco cheio de tudo, saco cheio de tudo. Aí olha essas coisas todas, né? Como começar, como recomeçar, onde guardar um dinheiro. Eu puxei o extrato que ainda tava lá como se fosse uma dívida de R$ 6, somados de a ter que depositar na conta Banestes. Fui lá, tinha uma mulher sentada lá de fora, não abriu ainda. Eu entrei no caixa rápido, pronto, né? Quando eu tava vindo pro ponto de ônibus, que demorou também horrores. Aí fico irritada que é onde elas não têm mais o que infernizar tudo em função do quanto será que ela tá recebendo. Chegou com a roupinha nova, não deu de graça, não emprestou dinheiro, não deu mais. Aí tem a coisa toda. Aí eu peguei a roupa de cama, ela largou a coberta ali, não me respondeu, falei que ia trazer a coberta, joguei lá pra lavar, eu ia lá embaixo pra colocar, tava trancado. Ou seja, né, chamar. Caso o índiozinho dependesse de mim para comer, pretinho da África, muçulmaninho, falar que as portas já estão fechadas para todos eles há muito tempo. Pra gente começar, que eu quero chamar qual é o representante máximo desse que acha que é dono, desse que acha que é dono, que mais um motivo de onde desandou a miséria, que é lavagem de dinheiro, né? São participantes do arquinho flecha, a bombinha nuclear, de aliciação, de infanticídio, de estupro, de roubalheira, de vender as conveniências, quem fingir que é o pobrinho, que gosta de foder em qualquer lugar a lei do ventre livre, entre os maiores cumulativistas de ouro e de todas as coisas escravistas que, né, entre uns ou outros fingirem só entrar em alguma coisa, trabalham aleatoriamente, saem como bons trabalhadores, polidores momentaneamente, a quem emulsifique as modas, né? Mas aos interesses vistos, que é todo padrão de infidelidade desgraçado, então isso me somou uma irritabilidade. O que foi somar algumas coisas de qualquer maneira, levantei, cabelo sujo, tal, irritado, o gás ainda não acabou. Fervi uma outra panela mais cedo, tomei lá, fervi, tomei um leite, fervi, tomei um banho, e de novo depois vi que eu estava descontextualizada das roupas, das coisas todas, estava fazendo xixi, segurando o xixi aqui, aí tomei o termo. Tem 7, né? Com o que eu tomei, já tirando o que eu tomei. Entre um para comprar, 6 e 7, já chama um outro vidro, né? Que é o outro sobrar 6 ou 7, um para cada uma semana, acabou, me atingiu uma irritabilidade muito grande, e eu deixei o message, né, desbloqueado com relação ao muçulmano, para ver até onde ele iria com o jogo dele, que depois eu acabei indo lá de novo, em função do jogo dele escrever, eu vou lá, às vezes desbloqueio a rede dele, para olhar que como o tempo que ele perdeu, irritado com todas as coisas, né? Você olha, cutuca, vê, né, o que é um TPC, o que é um pelinho mais, o que é uma dobra maior, de que valeu minhas dobras, o cabelo devia ter selado mesmo, mas tá bom, né?
não consegui, queria ter só limpado o pé, não conseguia, os 4 dedos não consegui, os outros com cara de que nem limpou, coisas que eu gosto de ver melhor, entendeu? A troco de quê, né? De menos se sentir bem e não ter que lidar com todas as coisas o tempo todo. Aí linchado por classes aparentemente coitadinhos e que não tem noção da civilização. Imagine se ele tivesse. O que é constantemente o linchamento anticivilizatório? Eles só procuram trabalho para a questão da civilização. Então tem que ver o que virou puro, não necessariamente sexuado. A sexuada é quem atribui que o puro não é bonzinho, que não necessariamente a qual conhecido é veneno, não é vacina, se torna vilão, é purgatorizador, porque, né, para o outro tem que ser assim, dou tudo para você e trabalho, mas você quer o quê? Se você não conhece o intertrabalho, o interoposto, o intersemelhante, como é que funciona tudo isso, né? Então essas questões tais, aí eu tava muito cansado, eu peguei, joguei aquela queratina, joguei aquela vitamina C, foi-se um negócio de vitamina C inteiro, larguei um dentro de casa, espero que valha pra semana. Aí agora eu estou me sentindo muito bem, mas de repente tomei o termogênico pra já voltar aquele efeito, pra amanhã não chegar uma pancada tão grande, querendo ou não, era pra voltar só alimentando com a que eu trouxe mesmo, mas não trouxe quase nada, tá uma coisa desfocada ainda, compra a banana atrás, a massa nesse horário, vai ser o queijo, não vai ser, enfim, já sabendo que R$100, 102 por semana também não é nada. Então vamos fazer assim, tem entre os leites e um pãozinho de queijo e segurar a coisa aqui. Mas eu sei que quando joga carga, eu quero comer, eu quero isso, aquilo, enfim, paciência zero. Aí vê que o cara, meu lindo amor, meu amor, que eu te amo, o tanto do nível de crueldade, eu não escondi em momento algum, que já era um estado corrente, que já era um estado crente, um estado corrente, um estado racista específico. Tudo foi gravado, foi colocado no outro canal, foi mostrado detalhadamente minha capacidade de ir aos dois polos, e eu acho assim tão irritante sobrar a pessoa utilizando um recurso de aliciação quando teve tudo aquilo na mão, querendo me colocar em um estupro tão grande por eu ter desejado entender como voltar atrás, como perdoar, como entender a diferença do outro. A pessoa me coloca não, dizendo que se eu não tenho, eu estou destruindo e usando o meu prazer, que eu mostrei que eu não precisava de olhar para trás porque eu tive em qualquer lugar, vou continuar tendo e eu vou destruir a sua vida, eu vou se tornar participativo, fazer dinheiro nas suas costas, como um macaco muçulmano, entre outras questões que aparentemente são imperativos de coitado, chamar todo mundo quem produz, porque se depender de mim, tudo vai sobrar uma raça só e nenhuma sobre todas aqui eu já estou querendo destruir há muito tempo. Que é algumas questões quando a pessoa paga de esperto, como estava ao mesmo tempo escrevendo lá no meu canal, porque se quisesse eu estava sozinha para a pessoa, mostrei até onde já tinha atingido na minha vida, uma intimidade que se ela iniciou não teria por que ter. Então, com a pessoa me colocar na condição de idiota, de ter que suportar, sem ter me ajudado em nada, sem ter se preocupado com nada, cada vez enfiando os pés mais pelas mãos e dizendo eu tenho superioridade. Cristianismo nunca foi nada, muçulmanismo também não é e faço como eu quero, não tenho regras, entendeu? Como preto também posso, como árabe também posso, como cristão e judeu também pode, ou não estaria fazendo. Então quer dizer, nós temos pontos muito grandes para chamar, manda chamar o mais alto e o mais baixo da África, manda chamar o mais alto e o mais baixo dos árabes, entendeu? Irã, e entre comunista e capitalista, para a gente decifrar o jogo de todos eles, entre cristãos e ateus, enquanto individualidade praticante e não praticante, querem racionalidade científica, até que ponto não atravessa para violar o outro, eles deveriam saber vender essa brincadeira, que não souberam. E o que isso virou dentro da área de educação física, caso classe fosse classe em qualquer lugar, precisasse em velocidade, lá preto não entra, branco não entra mais. Então você passou, você já é linchada, já começa por aí, são meus primeiros inimigos. E onde acharam ser dono da África? E se são antes, existiam antes, por que depois uns têm que virar causa e efeito e civilizar e produzir e fechar as pernas enquanto eles estão proliferando? Tem muita coisa que a história está precisando resumir. O que vai virar metodologia científica? Então, assim, uma irritabilidade muito grande da pessoa insistir. Aí retomou uma situação que foi muito grave com relação à pessoa pagar de muçulmana. A pessoa usou a idade mais nova sobre jogar todo um fardo nas minhas costas, como destituir
toda a minha sabedoria, a minha condição de mulher, a minha idade, tudo. Usou todos os dois lados como vantagem para destituir e achar ter direito de montar em cima. Então a minha irritabilidade é muito grande, porque eu tô na minha, eu vou ter aquele efeito de castidade, mostrar nu, mostrar quem vai falar mal. Se não estão produzindo, não me dão trabalho, eu não era nem para estar vestida. Quem é que veste, né? Então, quer dizer, aí faz tempo, quando o prazer do proibido que traz desde o começo, que era aliciar, prostituir e destituir com bizarrice. O tempo que perde, teria arrumado a vida no lugar dele, ganhado dinheiro. Quando não está procurando dinheiro, imagine se não estivesse procurando dinheiro. O que uma pessoa dessa merece, além de um tiro na cara, ser decapitado, ser queimado vivo? Quando acham que são viris, e o que é que estão fazendo, como coletivamente, quando tem contato com muitas redes de todos os lugares, mostra o que eles são praticantes, o que eles são coniventes, e de fato o que mostrou, porque nenhum pretinho inocente com coisa tem muito conhecimento do que acontece nos lugares mais caros das Arábias, os lugares mais caros deles, rotativos em todos os lugares, e usufruentes de tudo do mundo ocidental, de viver uma vida fingidamente mais pobre, transitando e escolhendo dizer que tem direito de não casar, por não ter que sustentar, pagar dote, isso, aquilo, e o que eles acharam poder fazer virtualmente, e perante todas as situações descabidas que ele colocou contra mim, a ponto de induzir, querer fazer um jogo duplo, triplo, grupal, para ganhar méritos, que isso traz problemas sociais. Constantemente eles têm a teoria da guerrinha. Se não fosse aquele da Primeira Guerra Mundial, vamos colocar isso daí. Caso o preto entendesse o problema do preto, do árabe, do oriental ao ocidental, do comunista ao capitalista, e não querem saber. Deixam bem claro que não tem nada a ver com isso, e até onde o prazer fica facilitado. E eles apontarem, não vai ter sucesso, aqui regras não são regras, só são regras para quem isso e aquilo, e aonde não tem regras, nós podemos deliciar, e na hora que você fala o não de novo, que aquilo já não te deu direito assim, já não te deu direito a não, aquilo fica em cima, insistindo e dizendo que está na sua rede, que entra em qualquer lugar, porque esteve no começo fazendo, aí se torna participativa, dizer até que prova o contrário, também é quem pode estar bloqueando todas as coisas, porque demonstrou que para a maldade está muito pronto, entendeu? Me destituiu, me colocou numa condição, fingiu uma situação, depois me colocou uma situação que imagem importa, tiver brilhando de ouro importa, aquela foto importa, aí de repente alguma mudança traz alguma volta atrás. Qual é o interesse de tudo isso? Era o tradutor? Ou tem algum bonzinho por trás? Tem situações que foram entre eu e ele, e o descabimento dele, nada, não tem nada que justifique inteligência dele e fingimento para poder me direcionar e me cobaiar, como se eu não tivesse estado de consciência, ou teria não usado situação de intimidade, não usado situação de aliciação, entendeu? Como não sei nem isso, já tô 3 anos, 4 anos, como assim? Aí vem o trem no outro contexto, no outro idioma, a pessoa rodando o mundo, achando o máximo que tá fazendo. Eu quero um sistema jurídico em cima de tudo isso daí, para entender o que é medo de uma raça, caso eles precisassem entender que é um único quintal e que eles não são donos, já não têm direito de pisar e nem de cair por terra mais. Para entender até que ponto é o prazer deles estuprar quando mexe no bolso deles, que nem bolso deles é há muito tempo. Entendeu? A sacanagem que está sendo feita comigo. Eu acabei de responder o macaquinho, que me ligou várias vezes, entendeu? Porque eu não quis que fosse assim, para eu chegar, para ele tudo é lucro. Esperar é lucro, não esperar é lucro, invadir é lucro, é o viril, é o jovem, ele tem o direito de jovem, ele tem o direito de árabe, ele tem o direito de viril, ele tem o direito de pretinho, ô macaco vagabundo. Eu te respondi, macaco. Eu quero um jeito de conseguir gravar e botar esses pedaços finais todos pra gente dizer que tipo de macaco rico você é, ou caso você tivesse feito algum dispêndio de algum dinheiro ou mesmo não tivesse atrás, né, de uma sordidez muito grande pra gente botar um peso dentro da sua tribuzinho demoníaca. Sobre o que é você achar prazer, que você não precisou olhar pra trás e nem pensar que são os prazeres convencionais das camas, dos canalhas totais, fingidos poligâmicos e machos, que não são. Aí esse demônio tá escrevendo aqui, entre outros aqui, e entre o que achou ser direito, né? Que achou ser direito e prazer, que basta botar um pinto pra fora, até que corte o pinto dele pra fora, entendeu? Que você não é mais nada na minha vida, e eu não quis que as coisas forem colocadas dessa maneira.
Esse demônio tá ligando.